num boteco que supostamente não deveria estar na Cidade Gamer, mas ele está, que é para aqueles hardcores, old school, old guys, aquela galera que gosta de jogos antigos. O boteco Sou Foda Digidin. E aqui comigo, diretamente do DeviantArt, do Twitter, ele é o cara que mais estiliza podcasters. Vou falar que nem o Tato Tarkan, podcasters. O meu amigo que eu sempre olha só, não tem edição, já era. Sempre quis gravar com ele. O rapaz, eu vou botar uma ilustração aí que ele fez de mim com o Tutu, o Barão de Minas. O cara, nada mais, nada menos do que fez o topo do site do Radiofobia, Ed Palhares. Opa, olá todo mundo, boa noite, como vocês estão aí? E você acabou de chamar a gente de velho, só isso, né? É por isso que não tem um membro do corpo corporativo da Cidade Gamer gravando conosco. Então tô sentindo falta do vice, que ele sempre grava de cueca, que eu fiquei sabendo, né? Pois é, ele é doido pra gravar contigo, ele é fãzão seu, fãzão do outro convidado que está aqui, e ele tolera o outro convidado, que é o Álvaro. Álvaro Diego, que está aqui de novo conosco. Obrigado por tanto adjetivo na sua fala, meu amigo. Eu vou dizer uma coisa, essa turma que tá aqui não sabe o que é Dance Dance Revolution no arcade, graças a Deus. E diretamente da Michórdia, do maior podcast radiofônico do mundo. E eu vou copiar uma frase dele adaptada. É com muito orgulho nas minhas tetinhas pixeladas que eu trago aqui o meu querido irmão, parceiro, tamo junto, Léo Lopes do Radiofobia. Olá, senhor prefeito, como vai, senhor? Tudo bem? Tem meia hora, o cara falou, olá, tudo bem, tá? Paulo Henrique Amorim, praticamente. Olá, senhor prefeito, tudo bem? Estava esperando receber a chave da cidade, mas não chegou. Não, estamos aqui. Você queria que eu fizesse o quê? Saudações, ouvinte desocupado do Cidade Gamer. Olha nós aqui. Olha. Fomos convidados pelo nosso querido prefeito para falar de velharia e, como o Ed falou, fomos ofendidos, mas estamos no lucro. Afinal de contas, somos velhos mesmo, assumidamente. Vai fazer o quê, né? E foi, na verdade, uma reivindicação que todos nós aqui fizemos, porque o Vivaco e o pessoal fez um podcast sobre fliperama e cometeu o erro de fazer um podcast sobre fliperama só com pessoas da nova geração. Só com pessoas de cartão, né, que jogam fliperama de cartão. Fliperama de cartão, isso é uma coisa que eu só fui descobrir quando levei meus filhos na Playland pela primeira vez. Na minha época, a gente fazia ficha com chumbinho de pescar, meu amigo. Na minha época, Hot Zone não era fliperama, tá? Exatamente. Na minha época, o Hot Zone ficava dentro da locadora de VHS. Exatamente. Então, bem lembrado. Fizemos uma reivindicação, falamos, vamos falar da velha guarda, afinal, nós vimos a febre do fliperama nos anos 80, e então a gente quis aqui exercer o direito de resposta dos velhos, né, Ed? Exatamente. Porque é o seguinte, o pessoal é criado Naruto com pera, né, cara? Tudo é criado aí no ovo maltino, aí com Naruto com pera, então a gente falou, não, vamos mostrar como é que era na época do... Como é que chamava aquele? Galaga. Exato, putz, Space Invaders. Os caras gravam um programa de fliperama, não fala de Space Invaders. Elevator Action. Os caras são malucos. Vamos guardar alguma coisa pra depois da leitura dos comentários e recadinhos. Ou só dos recadinhos. A gente já volta. Quadro de avisos da Cidade Gamer. Estamos aqui no nosso quadro de recados, Prefeito Viváqua, né, para passar os recadinhos bem rápido, porque estamos fazendo a cobertura oficial da E3 aqui pro Cidade Gamer. Vamos para a nossa Surubita Podcastal, que é... Teve Surubinha? Teve Surubinha? Eu participei, uma semana antes deste, eu participei de um Radiofobia com o pessoal We Are Geeks e participei do Papo de Noob do Meia Lua X, sobre emuladores, as vantagens, as desvantagens, porque eu não uso mais emuladores, mas para saber isso você vai ter que clicar aí no post para ir lá conferir. E outra coisa, Vivaco, nós estamos concorrendo ao prêmio Top Blog, veja você. Estamos concorrendo na categoria Blog de Games e Podcast. Por favor, votem na gente se vocês acharem que nós merecemos, né? Vote na nossa querida cidade, que nós estamos aí sempre
tem pouco tempo, mas estamos sempre produzindo coisa pra vocês aí. Sempre estamos nos esforçando. Outra coisa, nós não estamos lendo comentários e e-mails ainda, porque tá um pouco... Como diria o Léo Lopes, está um pouco masturbado da cabeça o site. Nós ainda estamos nos organizando, né? Estamos fazendo tudo direitinho. Assim que passar, nós iremos ler também os comentários e fazer, né, uma leitura de e-mails bem gostosa, bem bacana. Então, continuem comentando. Continuem tendo essas discussões muito legais que tem nos comentários, que tá bem bacana. A outra coisa não é nem que a gente não tá organizada, porque quando o site se estabilizou, chegou a E3. Então nós tivemos que reorganizar todos os nossos colaboradores para as postagens, para que o site atendesse a vocês, né? Espero que vocês estejam gostando da cobertura. A cobertura não sai em notícias, ela sai em pedaços, mas você assine o nosso feed, para de ficar baixando também só pelo site, ou entre no site pelo menos 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite, que são os horários de postagem. Preferimos que você entre 3 vezes ao dia, porque você vê quem comentou nos posts, responde se alguém comentou um comentário seu, etc, etc. E eu vou lá, Kodoji, vou voltar lá pro papo. Você vai voltar, eu tô voltando pra prefeitura, que eu deixei algumas coisas lá, cara. Então tá, então vamos para lá! Estamos de volta e a primeira coisa que eu vou falar é muito bom estar entre os mais velhos. Gente, eu adoro meus funcionários na minha cidade game, porque eles são novos. Primeira vantagem de ter gente nova trabalhando pra você, né? Eles não sabem quanto cobrar de salário, né? Você bota perspectiva de salário. O cara consegue explorar, né? Consegue explorar. Aqui, por exemplo, eu tenho um bando de gente que trabalha sem função. O Léo, eu já nomeei pra secretário de comunicação e abriu uma radiofobia pixelada na cidade. O cara chegou e falou assim, eu tô exigindo, vou abrir um estúdio pro Ed Palhares e, pelo visto, vou ter que abrir um forró pro Álvaro, né? E assim, vocês vão ver agora a diferença do nível hierárquico da idade. Eu já chamei todo mundo de velho, então assim, vamos começar a mesma pergunta para pessoas mais velhas e mais experientes e menos cabaço, né? Qual a primeira lembrança que vocês têm de fliperama? Fichas. Ficha e pinball. Pinball. A primeira lembrança que eu tenho de fliperama era barulho, né? Barulho de metal batendo, né? Isso e tilt. Era quando o pinball não era vinculado a uma franquia, né? Era assim, Super Atomic Space Warrior. Aí tinha uma nave isso azul. Era outra coisa, é verdade. O som do fliperama chamava a atenção da criançada no shopping. Você entrava no shopping e andando, começava a ouvir plim, 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 plim. Cara, aquilo, todo mundo virava a cabeça assim, parecia um exorcista, a ponto de quebrar o pescoço pra olhar pra lá e tal. Tinha que ir lá, aquelas luzes naquele lugar escuro. Era muito bom, cara. Eu fui criado no interior, né? Então, meus pais tinham uma loja que ficava numa rua, que era a subida da Rua da Igreja. É uma cidade pequena no interior de São Paulo. Aí, na frente da loja dos meus pais, abriram um fliperama, bem na frente. Então o que acontecia? Eu estudava, na época acho que eu estudava de manhã, voltava da escola, ia pra casa, almoçava, descia pra loja dos meus pais, ficava um pouco ali, passava o dia inteiro no flipper, que era atravessando a rua, então, mas uma rua estreita, onde passava um carro só, então era tipo, sei lá, a largura de um carro, calçada e a porta bem de frente. Não tinha como, cara, era febre da época, a molecada, metade da cidade pendurava lá. E era assim, era um chão de cimento batido, né? Sim. E um corredor comprido aonde cabia uma máquina de cada lado, então ficava aquele túnel, assim, um corredor compridão. Lá no fundo sentava o tiozão numa mesinha vendendo as fichas, e aí tinha as máquinas de pinball no começo e depois vinham as eletrônicas. Era febre, cara. Era o que havia naquela época. Alguém lembra do primeiro balde de ficha que viu quando o cara tava esvaziando a máquina? Aquilo pra mim era mais interessante que ouro. Eu lembro da primeira vez que eu vi o tio abrindo a máquina, porque eu não tinha ideia de como é que funcionava, né? Então eu lembro da primeira vez, até porque tinha vezes que a gente ia colocar a ficha e a máquina engolia a ficha. Nossa. Então o tiozão tinha que chegar lá com a chave, abrir, aí ele tinha um araminho convenientemente feito de um clips de papel ou qualquer coisa
coisa que servisse, pra ele ir lá cutucando pra que a ficha desenroscasse. E aí era a minha alegria, pelo menos, quando a máquina engolia a ficha, porque eu descobri como é que funcionava o negócio. Que a ficha vinha, ela descia por um corredor na parte de dentro da porta, caía num contato que dava um contato, e esse contato liberava o crédito na máquina. E esse tio fazia o quê? Ele recolhia a ficha, ia lá com o dedo, e geralmente, quando engolia a ficha, ele marcava não um crédito, mas uns 2 ou 3 créditos pra gente. Pra compensar. E a gente ficava ali jogando, e a alegria era quando engolia a ficha. Eu tenho uma história muito boa disso. Tinha uma locadora perto da minha casa, o Carlos lembra dela, que a gente jogava lá, já era um jogo mais recente, né? Marvel vs Street Fighter, que não era por ficha. Saía um fio da máquina e até o balcão da locadora, e lá tinha uma moça que ela apertava um botão e dava um crédito pra gente. Ela tinha um namorado, eles acabaram montando isso, porque a molecada chegava lá com a ficha soldada em um aramezinho, né, e ficava colocando crédito. Não, a gente fazia ficha, Álvaro, de chumbinho de pescar. Também, verdade. Também aquelas chumbadinha de pescar, a gente comprava chumbadinha. A cuscuzeira pequenininha, né? Ou tirava da coisa de pescar da minha mãe, que minha mãe pescava, eu roubava a chumbadinha dela e batia com o martelo, deixava ela bem fininha, e era a única coisa, além da ficha, porque é de chumbo, né, que dava o contato. Mas tinha a técnica do fiozinho também, você amarrava uma cordinha na ficha e depois puxava ela de volta. A galera era clássica. Vem cá, Léo, você chegou a ver o dono do Flipper abrir a máquina uma vez e tá cheio dessas fichinhas assim lá dentro, ele olhar pra você com a cara de merda assim? Ele olhava pra tudo, não, na verdade ele sempre ficava, ele sabia que a molecada fazia aquilo, lógico. Se metade da molecada que tava lá vendo jogos pagasse e jogasse, ele ia estar rico. Então ele sabia que sempre tinha um outro esquema também que às vezes funcionava, não só esse de você amarrar o fiozinho na ficha, mas o que acontecia é que às vezes se você resetava a máquina, ela voltava com crédito. Então, isso acontecia bastante. Quando desligava e ligava a máquina, ela voltava com crédito. Então, às vezes a molecada descobria o botão da máquina que desligava e ligava e fazia meio uma rodinha. Quando o tiozão tava meio distraído, o cara ia lá, ligava e desligava. E aí, então, tudo que a gente pudesse fazer pra não gastar ficha. Mas conta aí, Álvaro, o que você tava falando. Não, então, é por isso que eles colocaram isso. Eles fizeram o fio saindo da máquina e a mulher ficava lá no interruptor. Ela tinha um namorado e ela era gata, e era gostosa. Ela tinha uns peitão daquele que você saia com um bigodinho de leite, tá ligado? Excelente. Aí ela tava lá com o namorado, só a molecada de lá, teve uma hora que o bicho encheu o saco assim, pegou o interruptorzinho, ele só via a máquina gritando, Marvel. Jogou um monte de crédito, né? E ainda olhava pro decote quando perdia, né? Era foda, a molecada secando os peitos da namorada. É legal a gente falar nesse assunto, porque a gente explora um pouco como foi a evolução desse sistema, né? No começo as máquinas eram de ficha, então, pra você aí que tem tem na faixa de 20 e poucos anos, provavelmente você não sabe o que é uma ficha de fliperama, muito menos, eu não vou dizer que era igual uma ficha de telefone, porque você também não vai saber o que era uma ficha telefônica. Não é igual ficha telefônica, mas eu tenho um primo que ele fazia a ficha de fliperama com ficha telefônica. Ou seja, se fosse uma profissão, ele estaria extinta, né? Não, esse meu primo... de datilógrafo, já foi extinta. Né? Professor de estudos sociais. Isso. Esse meu primo, cara, ele era campeão em fazer qualquer coisa. Ele desmontava a bomba, montar dinamite. Era o MacGyver. MacGyver Palhares. Só que incendiário. E botou fogo no quarto dele. Puta. Chega de aposto do fliperama. O seu primo era uma mistura do seu primo com a tia do Carlos. Era MacGyver del Fuego Palhares. Né? Imagina o pior, né? Se a gente estivesse no fliperama pegando fogo, a gente ia ficar assim, fica, porque quando a máquina desligar, vai ligar de novo e tem crédito. Exatamente. Só que ele era assim, eu sempre fui o mais novo ali, ele aprontava as coisas, fazia ficha e falava pra eu, pô, né? Que daí se desse alguma merda, quem sofria era eu, não ele. Só que a hora que entrava, quem jogava era ele. Claro. E no começo era a ficha, aí depois o sistema foi se modernizando, aos poucos o sistema foi ficando diferente, até chegar nesse ponto aí que o Álvaro falou do botãozinho, que evitava a fraude da ficha, que logicamente acontecia, até chegar mais recente. Desculpa, Léo. Se via quando o cara tinha pouco fliperama. Exatamente. Se ele tivesse mais de 3 máquinas, controlar só no interruptor assim é complicado. Então, mas é uma tecnologia que foi evoluindo até chegar hoje
no cartão, né? Que você vai lá, coloca os créditos e é tudo pelo cartãozinho. Mas assim, a época do fliperama, realmente, ela bombou muito um pouco antes da popularização do videogame, do Atari, por exemplo, né? Sim. Porque assim, nos anos 80, pra você que é um pouco mais jovem, não sabe? Nos anos 80, quando eu nasci, em 1974, não existia fliperama. Tinha o videojogo, que era um negócio muito ridículo, com um paredão e uma bolinha na tela em branco e preto, só um ou outro tinha. Aos poucos, Pong. Aos poucos, era o videojogo, né? Aos poucos as coisas foram evoluindo e tal, até que na minha infância, nos anos 80, lá quando eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos, então 1981, 82, por aí, já tinha os fliperamas, as máquinas de flipper, pelo menos lá em Serra Negra apareceram as máquinas de flipper. 3 ou 4 anos depois, então foi uma febre isso, 3 ou 4 anos depois, veio a popularização do console do Atari. E aí o console do Atari fez com que surgissem vamos dizer assim, uma espécie de fliperamas de videogame, onde o pessoal ia lá, escolhia o cartucho que queria, o tiozão, em vez de ter as máquinas de flipper, ele tinha as máquinas de arcade, ele tinha televisões com os consoles de Atari conectados, você ia lá, escolhia o cartucho, pagava por hora e você jogava o jogo que você queria, né? Seria a primeira versão das Lan House, só que com videogame. Mas isso durou. Eu cheguei a visitar lugares que tinham PlayStation 2. Eita, barulheira, não ouvi nada. Você se moveu aí, ó o samba. Desculpa. Ó o pandeiro. Eu cheguei a visitar locadoras que tinham isso com PlayStation 2. Ainda tem, na verdade. Ainda se encontra. No interior, eu fui pra Serra Negra recentemente e bem em frente à loja de informática que meu primo trabalha, tem uma Lan House, onde na Lan House tem também Play 3 e Xbox 360 pra molecada alugar e jogar, entendeu? Mas nos anos 80... junto com essa época do videogame, que a época o fliperama paralelamente bombava, surgiram também os videocassetes, e aí apareceram as locadoras. Então a nossa infância, ela foi, assim, uma época de coisas que eram totalmente novas, assim. A molecada chega hoje, a geração X vai perguntar pra mamãe se no céu tem Wi-Fi, né? Mamãe, no céu tem Wi-Fi? Hoje em dia se pergunta outras coisas, já nasce com aquela referência. A internet, o videogame de última geração, TV de LED, então é outra realidade. O fliperama tinha eu não sei quanto a vocês, mas quando eu falo de flipper, cara, eu lembro do cheiro que tinha aquele lugar. Eu lembro. Cheiro de cigarro. Tinha mistura, era uma mistura de cheiro de cigarro com cheiro de suor, com cheiro de cimento molhado, sabe? Era o cheiro da vitória, né, cara? Porque a gente ia, depois da aula, a gente ia fazer alguma coisa que ou a gente gostava muito, ou muitas vezes éramos bons. Era um cheiro de vitória. Eu vou dar um exemplo básico, que eu vou dizer, se você aí numa cidade do interior, numa viagem, ou na sua cidade mesmo, viu um fliperama, vê aquela máquina toda acabada, com botão gasto, todo mundo que tá aqui nesse cast viu provavelmente essa mesma máquina nova, em folha, com brilhando. Certeza. Nós vimos o surgimento dela aqui. Por que era ficha? Porque nos Estados Unidos, até hoje você joga fliperama nos arcades a 25 cents, que são os 25 centavos de dólar. O quarter, que o pessoal tanto chama. E no Brasil, outra coisa que eu vou falar pra vocês, gente, inflação, tá? A ficha começava, não podia rolar a ficha com, vamos dizer, uma moeda de R$1, porque depois de um tempo, a inflação, você tinha, sei lá, 500 cruzeiros, uma moeda de 500 cruzeiros. Você nem sabe do que eu tô falando, né, ouvinte? Uma moeda de 500 cruzeiros só ia dar pra você jogar durante um dia, 2 dias, 3 dias. Dia seguinte estava 1.000 cruzeiros. E o cara ia ter que ficar adaptando pelo tamanho da moeda, o tamanho do buraco. Ele decidiu aumentar o preço da ficha e manter o formato fixo. Aí foi onde o cartão fudeu a gente, né? Porque o cara, com o cartão, ele podia de uma maneira mais fácil. Você não comprava o cartão com quantos créditos? Você depositava uma determinada quantidade de dinheiro lá. Depositei R$20 nesse cartão. E aí você ia passando na máquina e ia descontando aquela quantidade de dinheiro. Cada máquina chegava a ter preços diferentes. Uma máquina de corrida, por exemplo, ela era mais cara do que um jogo normal, tipo um Street Fighter. E ele podia, se só ele atualizando lá na central do sistema, lá no computador dele, ele atualizava os preços de todas as máquinas. E às vezes você ia, em um fim de semana, colocava crédito no cartão
cartão e dava pra jogar, sei lá, 5 vezes o Daytona, no outro fim de semana você jogava 2. Pois é. E nós não, nós jogávamos fliperama, nós juntávamos... Cara, quem aqui não passou fome pra comprar ficha? Fome eu não tô falando... Tô falando desse quinto mundo, país de guerra. Não, tô falando assim. Eu vou falar assim, eu não cheguei a passar fome assim. Eu cheguei a economizar dinheiro do lanche pra comprar ficha. Sim. Eu cheguei a roubar troquinho da gaveta do meu pai da loja pra comprar ficha. E por isso fui seriamente castigado depois, mas foi uma coisa que a gente chegou a fazer, porque, lógico, não tem justificativa, mas a vontade de você estar ali naquele meio era tanta, sabe, que era, cara... Tem como comparar. Você imagina, não sei, cara, como comparar com hoje, assim. O que seria compatível com hoje? Eu acho que... Sei. Fala aí, Ed. Não, o problema é que eu acho que hoje em dia não tem essa comparação, cara. Porque tudo é muito fácil também hoje, não, né? Exato. Hoje a pessoa já nasce com tudo muito assim, over. Naquela época a gente tava vivendo com uma TV fechada, vamos falar assim. Isso. Era só existia TV aberta, quer dizer. E de repente você começa a ter uma revolução eletrônica ali, tecnológica, que você tá interagindo com um aparelho, você não tá só assistindo. Então pra criança aquilo lá, cara, é uma inovação que é incontrolável você não querer jogar. O fliperama, eu lembro que eu vivi várias épocas do fliperama, cara. Eu acho que eu cresci dos meus, sei lá, 8 até os 18 anos, esse período de 10 anos, assim. Eu vivi fases que foram desde os jogos mais antigos e, vamos dizer, mais rudimentares, como, deixa eu ver, o Elevator Action, no caso, como é que chamava aquele do carrinho que soltava fumacinha? Esqueci agora. Rally X. Muito bom. Galaga, passando por Space Invaders, que era mais antigo, Chevios. Aí, cara, na época do meio foi quando surgiram os jogos da Konami, velho. Aí surgiram, ER Kung Fu. O Action cara, foi um dos primeiros fliperamas de 2 pessoas. Cara, aí a época da Konami, aí fudeu, né? Porque aí... Acabou o dinheiro, aí você passou fome. Aí foi a febre mesmo, e nessa época pinball era só, era a última coisa que você fazia antes de ir embora com a última ficha, assim, só pra não dizer que não jogou. Até a última fase que eu peguei, isso ainda antes de sair de Serra Negra, eu lembro que os jogos da época eram Golden Axe, Final Fight, tinha um jogo que até hoje eu tento lembrar o nome, mas eu não sei, talvez vocês me ajudem nisso, que era um trio, era um joguinho de guerra bem bacaninha, que eram 3 soldados, assim, com funções diferentes, um tinha uma bazuca e pegava as arminhas, era tipo comando, mas não era o comando, era com 3, era um triozinho, assim, tinha o tanque, eles subiam, eles entravam... tentando lembrar isso, caralho. Então, cara, eu sempre tentei lembrar o nome desse jogo pra pegar no emulador, mas não consigo. Você ouvinte, se você souber de que jogo o Léo tá falando, coloca nos comentários. É um jogo de guerra muito legal que você botava eles pra frente, pro lado, pra trás, e eles, ele não andava pra trás, ele efetivamente virava, assim, bem desenho bem bacana, bem, assim, desenho, parecia desenho japonês um pouco, mas assim, quadradinho. Lembrava da Konami, mas não era da Konami. Enfim, esses jogos eram a coqueluche. Aí quando eu saí, e depois em 94, em 95, que eu fui pro Japão, velho, aí era eu com 20 anos de idade, nos game centers japoneses, mano. Nossa, mano. E nos game centers japoneses, cara, tinha uma época que a gente sentava 8 caras pra jogar Daytona, velho. Meu Deus. Numa parede tinha 8 máquinas de Daytona conectadas, uma na outra, e a gente ia de galera. E lá no Japão, o negócio é agressivo, cara. Você comprava de baldes. E lá não é ficha, lá é moeda de 100 ienes. Kyakuyen, moeda de 100 ienes. Então a gente ia lá com uma notinha de 1000, e aí você trocava por 10 moedas de 100, e a moeda de 100 cabe em qualquer ficha, em qualquer jogo. E aí era Daytona, aí era Tekken, era Virtual Fighter, era aquele Street Fighter Zero que saiu naquela época em 3D. Então, velho, hoje eu sou um cara de 37 anos que tô aqui olhando pro meu Xbox 360, doido pra que quando a gravação termine eu sente pra jogar um pouquinho. Entendeu? Então não é um negócio que vem de hoje, é uma paixão antiga. E os fliperamas são grandes responsáveis por isso, né? É bacana
bacana desse do fliperama, acho que um comparativo que eu tenho da descoberta do que era você chegar num fliperama de quadra, fliperama de bairro, ou num shopping que você nunca foi, que tinha muitas máquinas, um comparativo assim breve que eu tenho é quando você acaba de descobrir blog e podcast, sabe? Que aí você começa a ver como eles se interligam e como tem coisa que você gosta especificamente, sabe? Ah, eu gosto de tal coisa, queria ouvir mais tal pessoa, aí você corre atrás. Era assim, eu chegava no negócio, eu lembro muito, porque eu convivi muito parte da minha adolescência com o Álvaro, e quando chegava os beat'em ups, as porradas, os cooperativos de atravessar 50 fases com um brother do lado e a gente sentir que é um trabalho em equipe, era incrível. O primeiro foi tipo Double Dragon, sabe? Que era violência desnecessária e assustadora. Você olha e você fala, cara, como assim tem briga? O cara com um Black Power loiro, um Blonde Power, né, cara? O cara com Blonde Power e o outro com Red Power, né? Você olhava assim e falava, caraca, que bichos estilosos, jaquetinha, não existia cosplay, cara. Você só podia imaginar como era um cara vestido daquele jeito na vida real. E aí, como o Léo falou, quando a gente pôde ligar o aparelho de videogame na nossa casa, o Atari, o Master System, quando saiu do Double Dragon pro Master System, o pessoal morreu. Falou assim, nunca mais eu vou no fliperama. Mas aí o fliperama foi melhorando, então você falava, eu não posso deixar de ir no fliperama, eu tenho que ver as novidades, mas eu queria falar de Elevator Action. Mas sabe, eu acho que o fliperama ele tinha uma coisa a mais do que isso aí. Porque era um lugar, pra mim foi o primeiro lugar onde conseguiu reunir muita gente do mesmo gosto, sabe? É. Você conseguia reunir vários amigos seus do colégio naquela época, mas às vezes você não conseguia discutir com todo mundo e curtir com todo mundo o mesmo gosto, um mesmo assunto ali. Enquanto o fliperama era só a galera do fliperama, sabe? Tanto que você pode ver Alex Fu, a expressão Alex Fu, no tempo que não tinha internet, correu esse país, cara. É verdade. Não, uma coisa interessante de fliperama também é, assim, a interação que você tem lá dentro. Além de amigo, você aprende a se defender dentro de um lugar desse. Aprende, é verdade. Porque geralmente esses lugares não é só gente da mesma idade, né, cara? Sim. Nem então, sempre é de gente do bem, não é? Também. Depende do lugar que você vai. Tipo, era complicado, cara, porque você era mais novinho, daí sempre chegava um malandrão lá e falava, né? Vou entrar contra. Cara, eu odiava, porque o cara vivia lá dentro. Era aquele cara que vivia lá dentro. E ainda tinha o filho da mãe que chegava e falava, não, tá valendo uma ficha isso. Nossa, cara, valendo uma ficha. Por isso. Valendo uma ficha era maldade, cara. Era muita maldade, cara. Tem uma história muito boa do nosso amigo meu, do Carlos, o Mário, lá de Brasília, que ele tava direto, velho, ele ia jogar um jogo de luta e a galera ficava entrando contra, ele ficava puto, até que uma hora ele ficou jogando uma perna só e com a outra perna ele apoiava o joelho em cima da entrada da ficha. Falei, tu não colocava, ficha. Cara, o cara fazia yoga. Mas sabe qual era, Ed? Sempre, na hora da tragédia, sempre tem a superação. Uma vez ou outra você ganhava do cara. Sim. E você ficava num mix de medo e tipo, conquista. Porque até então você tinha medo, você conquista. Porque assim, você não ia largar sua ficha. Você não ia falar, beleza, tal, não sei o quê. A merda era quando veio o Mortal Kombat. E aí, era o seguinte, neguinho tinha manha pra ganhar. Então, quem, por exemplo, jogava com o Liu Kang, o cara, ele jogava só com o Liu Kang, ele especializava naquele cara. Quem jogava com o Sub-Zero, jogava só com o Sub-Zero. Quem jogava com o Scorpion, jogava só com o Scorpion. E tinha os caras que, jogava, tipo assim, eu não gostava muito de jogar Mortal Kombat exatamente por isso. Porque aí vinha lá um filho da puta que passava o dia inteiro, que era um pouco mais velho, né? Que eu tinha, sei lá, 9, 10 anos, vinha um cara lá de 15, 16, um cara que já fumava, já bebia naquela época, era a época do foda-se, né? Sim. E o cara chegava lá e falava, vou entrar de 2, e chegava com esse que ele jogava e te arrebentava todo. Aí teve também a época da vingança, porque eu lembro quando teve Marvel Super Heroes, né, cara? E aí no Marvel Super Heroes eu peguei o esquema do Cannon, aquele canhão foda do Homem de Ferro, velho. Então o cara chegava, eu vou entrar de 2, falava, pode entrar, velho. E aí era aquele Marvel, aquele das gemas, das gemas de força. Jogaço. Aí chegava e quando ele menos esperava que você tava quase perdendo, você dava o especial com 6 botões e vinha Cannon, aparecia aquele canhão no ombro do War Machine, ou então do Homem de Ferro. E 500 hits, destruía o cidadão. Aí o cara olhava pra você e falou, pô, você é foda, hein? Era legal porque, assim, todos os especiais, tirando esse do Hulk, eram simples, né? Era o cara indo lá e te enchendo de porrada. O do Homem de Ferro era foda também.
Não, mas tinha um do Wolverine que era pior também, que ele... Dava uma sessão, não era, no caso? Ele dava uma combinação de golpe interminável e arrebentava o life inteira do cara. Não, mas tinha uns absurdos que quando você ganhava, o cara se sentia humilhado. Por exemplo, o do Homem de Ferro, o Proton Cannon, cara, caiu um ônibus no colo do malandro, saca? O cara, porque todas as armas dele, ele abriu o peito e saiu um raio. Você via, pô, a armadura dele produziu raio. Abriu o cotovelo, saiu um míssil. Você fala, a armadura dele tem um míssil. Aí ele, Proton! Aí cai um ônibus no ombro dele. Pô, viação transmetropolitana! Pô, lançava, veio aquele ônibus todo. E o outro era o do Hulk, que sumia da tela e voltava um pedaço da lua. E caía em cima do cara. Cara, quando você dava especial em cima do Homem-Aranha, eu jurava que o Homem-Aranha ficava mais fino caindo no chão. O Homem-Aranha tinha que se encher assoprando o dedão. Agora também tem... Isso marcou porque foi um dos primeiros jogos que um golpe, um movimento, alguma ação do jogador enchia a tela. Enchia a tela mesmo. E tem um negócio também legal dessa época, que era o seguinte, isso que o Ed e o Alvin falaram, eu concordo totalmente. O fliperama era um local de reunião dos amigos, né? Então, eu lembro que a gente quando tava no colegial, descia lá pra um lugar comer lá um salgadinho e tal, e lá tinha 2 máquinas de deixar qualquer dono de fliperama falido, que era Golden Axe e Double Dragon. Essas máquinas, elas eram o terror dos donos de flipper. Por quê? Porque os jogos, eles eram, pros padrões de hoje eram curtíssimos, mas pros padrões daquela época, eles duravam, vamos dizer assim, o tempo de uma aula. 40, 50 minutos, durava o tempo de uma aula. O que acontecia? A gente chegava lá, comia um Guaraná, tomava um Guaraná, comia o salgadinho, pegava uma ficha cada um, e ia jogar Golden Axe. A gente ficava 1 hora no flipper, só com uma ficha jogando Golden Axe. Então o cara olhava pra gente, e o cara chegou 1 hora, que o cara, ele começou a pensar se valia a pena ou não ele ter aquelas máquinas lá, porque você ficava ali, sabe? E quando dava certo de chutar o anão e pegar as poçãozinhas, era festa no pé que você fazia ali, até aquela fase que eles estão nas costas da águia, que tem os esqueletos ali, é a fase mais chata do mundo de qualquer videogame, de qualquer jogo, né? Que vem aquelas caveiras preta, maledeta, que não cai de jeito nenhum, e o melhor golpe pra você dar nelas é o golpe da cabecinha, né? O golpe da cabeçadinha, né? Você vai 1, 2 pra frente e dá aquela cabeçadinha. Corridinha com ombradinha. Isso, no caso do cara de calção azul, corridinha com ombradinha. No caso do anão, era corridinha com cabeçada. Tá certo, dá uma cabeçada. O anão era corridinha com cabeçadinha. Só que esse golpe era o golpe mais eficiente pra derrubar a caveira, mas demorava muito. Então você ficava uns 500 anos ali pra derrubar aquele cidadão, e aquele cidadão não caía. E eu lembro até hoje, com muita alegria, a cara de tristeza do dono do flipper. E ver que a gente empatava durante 1 hora a máquina, gastando, sei lá, uma ficha cada um, e ele ficava muito puto. Era muito bom, cara. O cara botava esperança nas caveirinhas ali. Não, a esperança dele, sabe qual era? Um dia ele falou pra nós, ele falou, ainda bem que vocês gastam comendo e bebendo, porque senão eu mandava devolver essas máquinas. Porque realmente, a gente ficava ali jogando, mas a gente tomava 1, 2 Guaraná, tomava um sorvete, comia lá um empanadinho de frango, não sei o que. Era nisso que o cidadão acabava ganhando o dinheiro. Porque se dependesse do dinheiro da ficha, ele morria de fome. O que eu acho legal disso é que acho que a gente já falou isso no Radiofobia. Escutem, um podcast até legal. E outra coisa é que o politicamente correto meio que acabou com o mundo, né? Então hoje em dia o Golden Axe eu acho que terminaria a fase e começaria e os anões estariam vendendo poções, saca? Você não ia poder chutar os anões pra conseguir os gnomos. Porque o do machado era um anão, então assim, não era um anão, era um gnomo, menor ainda. Você chutava pra pegar poção, eram os gnomos, né? Era o gnomo. O anão se achava, né? Porque o anão falava assim, ele, nossa senhora, tô chutando alguém menor que eu, agora é sua vez. Toma. Aquele anão do Golden Axe era o precursor do Gimli, né? Ele se achava mais foda do que o grandão, né? Ele era o mais jogado, cara. Era legal você jogar com o anão quando chegava na fase daqueles gordão que ficava de braço cruzado, ficava...
E aí você via com o anão dando cabeçadinha. A cabeçada dava no tornozelo dos gordaços, né? E assim, O cara caía no chão de cãibra. E era não, mas tinha um bigode, né? Tinha um bigode. E o machado de resposta. E o machado. E no 2 ele tava com o machado dourado, cara. Machado dourado era totalmente excelente. Cara, muitos jogos daquela época que hoje eu tenho a felicidade de ter alguns emuladores, né? Daquela época, que eu consigo rodar ainda no Xbox primeira geração. É um ótimo console pra emular. E aí, com as ROMs, dá pra você, cara, matar a saudade da maioria desses jogos. Então, Rally X eu tenho, Elevator Action eu tenho, Tartarugas Ninja, Turtles in Time. Cara, meus filhos, eles ligam o Xbox. Você acha que eles estão preocupados com jogos? Eles vão direto no emulador pra jogar Tartaruga Ninja, cara. Jogamos. Adoram. Eu conheço os filhos do Léo, são pessoas incríveis, constroem caráter, porque jogam jogos de fliperama. Você aí jogando Angry Birds, nós que somos adultos podemos curtir Angry Birds, porque nós jogamos fliperama. Agora o Angry Birds é o nosso fliperama de bolso. Uma jogadinha ali, rapidinha, entre uma cagada e outra. Mas nós fomos resgatar a nossa namorada sequestrada por gangsters. Nós combatemos um exército de mexicanos com nossas pistolas. Nós descemos um prédio de 70 andares atirando em lâmpadas e entrando em Fiat 147. Nós merecemos Angry Birds. Você aí, ó, vai jogar meme, vai jogar emulador pra aprender, tirar. Sai da fralda pixelada, sai. Cara, um tema que me embalou durante anos era o tema de fundo do Elevator Action, que até hoje, cara, quando eu menos espero, tô fazendo alguma coisa assim que eu, sei lá, lembro da infância, aquela trilhazinha do Elevator Action vem no fundo, sabe, da memória, assim. Cara, era muito legal e foi um jogo, pra mim, foi um divisor de águas, né? Porque você conseguia pular com o cara, a gente chamava de tonheira. Você pulava com o cara pra frente, no meio do pulo você virava ele pro lado contrário, ele pulava e ficava de costas, assim, tipo um corcunda de Notre Dame, assim. Só fazendo pra você ver como é que era. Até hoje dá pra fazer. A gente chamava de tonheira. Tonheira, você pulava. E aí, era legal porque ele matava os espiõezinhos dando bundada na cabeça dos espiões. Ele caía, dava uma bundada na cabeça e os espiõezinhos morriam, né? Aí a gente criava, assim, tipo, desafio, né? Passar de fase sem dar um tiro, só dando bundada, por exemplo. Aí a gente ia criando os desafios pra ficar mais complicado, assim. Vale lembrar que os desafios criados por hoje são que os programadores colocam como conquistas e troféus nos videogames de hoje, né? Aquela coisa muito aleatória que você iria fazer num jogo é um diferencial hoje. Cara, em um jogo duas comum. coisas que dava pra fazer no Elevator Action que eu nunca me esqueço, que emocionava naquela época, era ele dar tiro e derrubar a lâmpada. Que ele dava o tirinho, derrubava a lâmpada e a fase ficava toda no escuro por um tempo. Eu ia falar isso. Ele derrubava e você poderia mirar pra que a lâmpada caísse na cabeça do espiãozinho e matava quando a lâmpada caísse. Quer dizer, você apagava a luz incrível. Da fase e ainda matava. E outra coisa foda que era muito engraçado era esmagar o espião com o elevador embaixo. Assim. Nossa. Que ele dava duas cambalhotas. Ele dava duas cambalhotas e virava panqueca, né? Isso. Era muito bom. E ele tinha um objetivo, porque você sempre tinha que fugir do prédio, né, cara? Não, ele tinha que pegar todas as maletas e depois sair correndo. Cara, por baixo. Tinha que chegar embaixo e pegar o carro. Hoje em dia você tem uma CG de 40 minutos pra explicar o objetivo do personagem. Olha como é que era a introdução. Mostrava o topo do prédio, o elevador que levava até a cobertura, uma corda, o cara desce, você desce de rapel, né? Desce de rapel, entra no elevador, vai pegando maleta e lá embaixo tinha um Fiat 147 esperando por você. Isso mesmo. E aí você roubava o carro e ia embora, ia pra outro prédio. Cara, o objetivo era muito simples. Havia um monte de portas azuis e uma porta vermelha. Você olhava pra aquela cor vermelha e dizia, naquela porta que eu tenho que ir. E subir no elevador. Os outros espiões iam entrar no elevador pra ir pro andar que você tava, você ficava em cima do elevador, não podia encostar no cabo do elevador, se você encostasse morria. Aí quando eles subiam, você subia pro andar de cima, escapava deles. Exatamente. Eram as estratégias que a gente usava, né? E a escada rolante, que não tinha fuga? Que você não tinha controle. Você subia na escada rolante, o espião via em direção e falava... Mas tinha uma vantagem, que se você estivesse no meio da escada rolante e o espião estivesse do outro lado, ele atirava e o tiro não atingia, porque você estava no meio da escada. O tiro passava reto. Então era uma maneira também de você fugir do tiro do espião, era entrar na escada rolante. E agora uma coisa também que vocês já falaram num outro podcast sobre fliperama, e eu não me conformei, como é que vocês fazem um podcast sobre fliperama e não fala de Pitfall, né?
Pô, foi mal. Mas é porque Pitfall, eu nem joguei tanto Pitfall no Fliperama. Quando eu vi o Pitfall no Fliperama, eu já tinha jogado ele muito no Atari. Keystone Capers também. Antes de sair pro Atari, a gente jogava no Fliperama, cara. Pitfall, a máquina do Pitfall e a máquina do Fliperama. Essa sim, eram duas máquinas, do Pitfall principalmente, essas eram máquinas que davam muito dinheiro pro tiozão da ficha. Nossa, porque não tinha nessa fim, neguinho morria muito. Nossa, morrer muito é bondade sua, Léo. Era... E eu acho que não tem um jogo tão frustrante, é difícil achar um jogo tão frustrante quanto o Pitfall, né? Que você faz tanta coisa por uma recompensa ridícula, né? O Mario, ele resgata a princesa, você imagina quando fecha o crédito, ele dá uma sapecada na princesa. Agora ali, cara, não adianta. Você vê o cara indo de lugar nenhum, o máximo que você vê é ele pegando uma coisinha de ouro aqui e acolá. Você pensa, pô, só muito mais fazer isso descendo do elevador e dando tiro em espião, né? Do que ficar pulando, eu ia falar aguardente. Pular areia movediça, eu não sei onde tá a minha cabeça, mas não tá. Cara, você tá desmerecendo o Pitfall, cara. Pitfall é um jogão, não desmereça não. Tá certo que a recompensa é uma merda, mas é um jogão. Agora, você quer ver um que eu tenho, a mesma coisa que o Léo tem com o Elevator Action? É o Rushing Attack, que é aquele que é um militar que tinha uma faquinha. Soldado com a faquinha azul e que outro tinha uma faquinha vermelha. Começava com a sirene. Pão, pão. Aí começava a música. Essa música, ela ia até o final do jogo. Você acompanhava em casa, você chegava em casa e deitava na cama e ficava Esse jogo aí... Você ficava fazendo a faquinha pra frente, assim, empurrando a faquinha pra frente. Você lembra do nome do jogo, não? É Rushing Attack. Caraca. Não era Green Beret? Não. Boina Verde? Eu não sei se era esse, porque tem dois nomes. Eu sei que é Rushing Attack porque saiu a versão nova, que diz que é uma bosta, na Live e na PSN, mas depois que eu vi o nome novo, que eu vi que o antigo era esse. Eu já achei ele na lista de emuladores como Rushing Attack, mas eu não tô lembrando se era Green Beret mesmo. Vou até procurar. Cara, mas E ele foi o primeiro jogo que eu vi que podia jogar... Não, foi o segundo jogo que eu vi que podia jogar duas pessoas. Mas eu acho que ele foi o primeiro da época que você podia jogar com duas pessoas. Que eu me lembro também. E alguém aqui chegou a jogar, porque eu só joguei no emulador depois. Alguém aqui chegou a jogar o Pac-Man do Fliperama? Joguei Miss Pac-Man. Miss Pac-Man, né? Que era só ele. Cara, não joguei. Que era só... Acho que eu cheguei a jogar também. Era só ele travestido, né? Eu cheguei a ver livros, cara. Livros em bibliotecas ensinando como passar. Nível 1, o que fazer. Nível 2, tinha um desenhozinho da tela com a setinha indicando esquema por onde você começar a andar. Nossa senhora, que porra de biblioteca é esse? Tu tá fazendo doutorando em física, eu espero que você tenha visto isso aí, que é muito específico. Cara, isso é das minhas lembranças de infância. É o seguinte, ano passado eu andei beirando Alcooliz, mas várias lembranças voltaram, sabe? Eu não sei se voltaram meio distorcidas, mas voltaram. Eu lembrei dessa cara, tinha um livro do Miss Pac-Man, beleza. Cara, que coisa muito específica e aleatória, né? Não, vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês lembram mais ou menos quando o fliperama, assim, as máquinas sofreram uma evolução gráfica? Quando saiu do Elevator Action pra começar a aparecer o Robocop, SWAT? Cara, eu acho que foi no Rushing Attack, cara. O Rushing Attack acho que ele fica no ele meio desses aí. Bem no meio. Exato. Porque, cara, eu lembro a primeira vez que eu vi o Robocop, eu acho que eu quase pirei na frente da máquina. Pirei e fiquei pobre também, porque foi assim, muito legal. E era dificílimo, era muito difícil. Impossível. Uma criança ainda mais. Né? Mas ainda assim, o Robocop, você só andava em uma direção. Sim. Foi foda quando começaram a vir os jogos que tinham um plano, você andava no plano. Tartaruga Ninja, Double Dragon, Golden Axe, que aí você não andava só pra frente e pra trás, como você podia subir e descer. E aí ficou bem mais complexo. Mas os gráficos e a jogabilidade do Robocop já foram um divisor de águas também. Né? Já. Era bem detalhado. O fato de você quebrar as caixas e recarregar as armas e poder Quebrar trocar caixa, de armas som, e dar soco cara. nos caras chegavam e thank you for your cooperation. Era foda. Caraca, tu lembrou disso? Thank you for your cooperation. E ele girava a arma. Você lembra que a sensação era os momentos que conectavam com o filme. Que começava o jogo, você via, beleza, o Robocop, ele tá atirando, o bicho é devagar. Aí, cara, aí aparecia o Ed, você matava o Ed, aí ele guardava a arma depois de girar.
você falava, caraca, eu não acredito, tô jogando o jogo do Robocop. E como o Ed falou, né? A evolução gráfica e o filme já era uma evolução de tudo que a gente tinha visto. O que era ficção científica? Tudo bem, Star Wars é uma ficção científica do caralho, mas ali era uma ficção científica urbana real, né? Tipo, Detroit. Era atual, você viu, o Robocop era simplesmente um cara que se fudeu e tá de armadura. E ele tá lá no seu controle. E o jogo era difícil, cara. Come ficha do capacete. Aquela época, tinha uma coisa muito bacana que começou a acontecer, e acho que foi a primeira vez que isso começou a acontecer, já no final dos anos 80, da metade pro final, que foi quando as máquinas começaram a aparecer tematizadas de filmes. Então você tinha o Robocop, você tinha Moonwalker, que também era foda pra caralho. Nossa, o fliperama do Moonwalker é incrível. Eu fiquei com vergonha da versão de Mega Drive depois, cara. Porque era muito incrível, dava de 3, era cada uma cor do Michael. O fliperama de Moonwalker... Smooth Criminal no final, e ele jogava o chapéuzinho, salvava o menininho, aí que surgiu aquele Michael que vinha crescia. Ele salvava, e tinha o Bubbles, às vezes ele pedia ajuda pro Bubbles. O Bubbles era um personagem também, que era o chimpanzé. O macaco que era o chimpanzé do Michael Jackson mesmo, que era personagem do filme e que também foi personagem do jogo. Então, eu lembro do Goonies, que também tinha o jogo que depois eu tive no MSX, que foi um dos que eu mais joguei na minha vida, foi o jogo do Goonies, que era da Konami também, que era foda pra cacete. Até hoje eu tenho ele no emulador do MSX. Então foi uma fase onde os jogos eles começaram a ser desenvolvidos na temática de filmes que estavam aparecendo. Mas vieram merdas. Não, teve os jogos. O filme do Batman, vocês já chegaram a jogar o jogo do filme do Batman? Os jogos do filme do Batman do Coringa, né? Se fala, o primeiro, né? Do Coringa do Batman Michael Keaton. Michael Jack Nixon como Coringa. Isso, assim como todos os jogos de fliperama que foram feitos do Star Wars, nenhum prestou. Todos eram tinha um que prestava assim, cara. Aquele era todo poligonal. Que era poligonal e você ficava de canto, na arma da nave. Esse que você, como se você tivesse dentro da Millennium Falcon, destruindo os Zack Snyder. Os TIE Fighters que vinham. Esse sim, mas eu digo, tinha um jogo, por exemplo, do Império Contra-Ataca, não, do Retorno de Jedi, que tinha a corrida daquele Pod Race lá, aquela corrida, não Pod Race não, aquela corrida das motoquinhas lá do de Endor, sim. que era uma bosta aquilo ali, cara. Você ficava desviando de árvore, não tinha, sabe? Era uma merda. Não dá pra matar um Ewok naquela joga, né? Se desse pra chutar o Wicket já estaria ótimo, mas não dava pra fazer. Mas peraí, já que vocês subiram lá, eu quero falar de um jogo aqui especial que me marcou muito. Outrun. Sim! Rapaz. Cara, e ele eu lembro que a tela dele era gigantesca. O carro foi o primeiro jogo que Gordo jogava. A cabine era enorme, cara. Era enorme. Porra, vocês estão rindo de mim aí. Os gordos foram ao fliperama, cara. Meu Não, Deus. a gente ia, jogava 3 jogos do Iamão e as canelas, né? Aí esse que a gente podia sentar e cabia, velho. Porque até então eu lembro do fliperama que eu frequentava num shopping bem fuleira, que tinha aquele de corrida de Fórmula 1, que era horroroso, que era só o fundo verde, mas que tinha uma explosão que era sensacional, e o Outrun. Aí eu falava assim, cara, não tem comparação, e era uma ficha pra jogar qualquer um desses jogos. E os detalhes do Outrun, você batia, a mulher começava a dar tapa em você, sabe? Reclamando. Eu já comecei, naquela época, a xingar, cala a boca, mulher, cala tua, mulher. Senta o facho! Quem tá dirigindo sou eu, pô. Uma Ferrari! Eu tenho dinheiro pra ter uma Ferrari, tu tem moral pra ficar bravo comigo? E as músicas daquele jogo marcou, cara. Eu lembro de um shopping lá em João Pessoa, foi num fliperama em João Pessoa. Que descobriu que a vida é boa. Jogando pela primeira vez, cara, aquela máquina ficou ali por uns 10 anos, sempre jogada. Ela era demais, ela tinha o formato de um carro, muito detalhada, muito colorida, tinha tela grande, era o maior monitor, um dos maiores monitores que eu já vi até hoje em fliperama. Cara, é sensacional. Ainda tô lembrando da mulher gritando no Outrun. Seu vagabundo cacete, eu tenho dinheiro pra comprar uma Ferrari e atravessar, porque termina lá, tipo, seu
o seu percurso levou 7 dias. Assim, mulher, eu tenho dinheiro pra pegar uma Ferrari, atravessar o país em 7 dias. Você acha que eu sou vagabundo? Ainda, né? Capotando. Olha o luxo que eu tenho, meu filho. Sai daqui, sabe? Pelo amor de Deus. Eu lembro do... Cara, mas assim, de corrida, eu lembro que o Rally X, você jogava ele com o manche do arcade mesmo, né? Mas eu lembro que tinha eu não lembro como é que é, ele é um de corrida de cima, com aqueles carros de Indy antigo, que era meio compridão, e você jogava com volante, mas era em pé. Eu lembro disso. Cara, eu não lembro o nome desse jogo. O ouvinte que lembrar... Porque o acelerador ficava quase dentro da máquina. Isso mesmo! Nossa, eu sei qual é. Você fica com o joelho na porcaria da máquina. Não, vale lembrar que hoje em dia, nós fomos os verdadeiros validadores da eficiência, se validador é uma palavra, da eficiência da vacina antitetânica, né? Porque nós jogávamos esses fliperamas de beira de esquina que dava 15 minutos que o cara tirava o lacre da máquina e começava a enferrujar. Não sei se vocês chegaram a ver isso, mas em alguns lugares que eu joguei, tinha cinzeiro soldado na máquina. Cara, tinha era um clássico, cara. Era um clássico. A gente falou disso da última vez, é o que eu falei. O povo porque assim, o Brasil ele sempre foi um lugar muito aberto e quente, né? Então, o cara fumava. Fala a verdade, Ed. Era o cara que acendia o cigarro na hora que ia tirar um contra contigo que você se preocupava. Porque normalmente eu nunca fumei. E assim, eu não fumo e eu, daquela época que eu jogava fliperama, eu não fumava mesmo. Então eu já tinha medo de um adulto que chegava de cara feia pra entrar contra num jogo e acendia um cigarro. Falei, cara, o bicho tá me intimidando de todas as formas possíveis. Não, e o filho da mãe, ele ainda fumava a hora que ele tava, por exemplo, no jogo de luta, lógico. Ele dava uma tragada entre um golpe e outro e jogava o cigarro enfiado nos dedos na mão dos botões, cara. E ele conseguia ganhar de você sim. Daí você falava, que pariu, merda, né? Será a tática dele, você não percebeu? Sim, sim. Na sua mão, quase queimando sua mão e você não deve. Você quer saber outra tática qualquer? Era o cara, você tá chegando lá pra, o último chefe pra fechar o jogo, o cara entra contra. Cara, e sabe o que é pior? Se você ganha, o Bison era impossível de matar. Exato. Você não conseguia. Voltava, tava o Bison lá, o bicho te mata. You lose. Uma coisa que eu lembro até hoje, que assim, eu já joguei assim, fliperama em boteco, em shopping, e tinha um cara que morava na frente da minha casa, no meu bairro, que o pai dele era chinês, e ele tinha um bar na frente da prefeitura. E eu não sei por que cargas d'água, uma vez, todas as máquinas do bar dele, eu não sei que porcaria que deu no bar, foram parar na garagem do velho. Porque o pai dele era dono, cara. Não, era dono, mas assim, as máquinas eram pra estar no bar, de repente da noite pro dia apareceu na casa dele, sabe? Tipo, meio estranho o negócio. Melhor assim, presente do mundo. Exatamente! Porque a gente jogou Fatal Fury, Street Fighter, era algum beat'em up, era Cadillac and Dinosaurs e eu não lembro qual era uma outra lá. Mas, cara, era a tarde inteira e o moleque abria. Aí que você abria, que eu vi que era, ele abriu o painelzinho. E, tá com o dedão lá, vira crédito, tá tendo poder mais, e ficava jogando a tarde inteira, cara. Às vezes o pai dele aparecia lá, xingava a gente de alguma coisa que a gente não entendia, porque era chinês, né? E a gente continuava jogando, cara. Cara, que vida boa. Eu fiquei... Cara, agora eu lembrei. Acho que o Álvaro compartilha desse sentimento comigo. A primeira vez que o velhinho virou o velhão no Fatal Fury 1, cara. Porra, aquilo mudou minha vida. Eu falei assim, como é que um personagem vira outro no meio da partida? E era gigante, era aquele Fatal Fury que tinha o primeiro plano e o segundo plano. Sim. Eu quase morri, eu olhava aquilo e falava assim, meu Deus, cara. Os jogos ficaram mais sérios. Era isso. É que nem o Art of Fighting que eu tinha falado, que simplesmente o personagem, simplesmente o jogo dava zoom no personagem. Ele ocupava um palmo meu adulto na tela, sabe? Não era nem quando eu era criança. Eu morria com aquilo. Meu Deus, incrível. Essa aqui é uma coisa mais coisa. Vocês estão falando do Dot Run. Na mesma época tinha o Afterburner. Cara. Vocês lembram? Agora eu vou te falar o seguinte: vocês lembram do Terminator 2, né? Lembro da pistolinha? Não. No Terminator 2, eu digo o filme.
Ah, sim. O maldito do John Connor, você tinha vontade de ser ele. Por quê? Ele tinha uma moto, na sua idade ele já tinha uma moto. Verdade. Ele tinha um computadorzinho que ele tirava dinheiro de qualquer lugar. E ele ia no fliperama jogar Afterburner numa máquina que se mexia. E as mulheres davam mole pra ele. Também. Peraí. E o melhor ponto de todos, né? Quem era o seu melhor amigo? Não! O melhor amigo do cara era o Arnold, velho. Não era só o Arnold, era o robô do futuro. Que tinha a cara do Arnold. Melhor filme da história. Eu tive a chance, tipo, em 92 eu fui pros Estados Unidos com meu pai, com minha mãe. E eu não andava, tipo, até lá só jogava com ficha, né, cara? E a gente ficou no hotel e eu descobri que tinha um fliperama no hotel. E a alegria de descobrir que era moeda comum que funcionava na máquina, como você falou, né, o corner, e que com $1 você jogava em 4 máquinas. E aí você descobre que tem Simpsons arcades lá pra jogar. Meu Deus do céu, o que foi esse jogo? Que naquela época Simpsons não era nada ainda, sabe? Tipo, você não conhecia. É o momento que você falou, acabou minhas férias, porque a partir do momento que eu botar a primeira ficha, eu não vou ver o tempo passar e eu vou estar embarcando pro Brasil. Exatamente. Cara, esse jogo era demais, esse jogo tinha golpes combinados, cara. Juntava o Homer e a Marge, abraçava e ficava girando, sabe? Era uma barulheira, era uma zona na tela, era animação. Que de puta vida, cara, era um jogão, cara. Era um monte de personagem que você nunca viu na série até hoje. E é aquele negócio que o Léo falou, né? O retorno da Konami. A Konami fez essas ondas, né? Porque ela começou a investir nos videogames, mandou bem nos Castlevania de videogame, e de repente ela volta com isso, né? Pô, cara, eu não tenho palavras, assim, os Simpsons, a abertura dos Simpsons, era um desenho animado. Não, era porque tinha som, tinha voz, tinha tudo naquilo lá. Era um negócio absurdo. Você era criança e olhava aquilo lá, meu videogame não faz isso. Cara, é verdade, porque, de novo, aquela coisa que o Léo falou, nós estávamos vivendo numa época que estava muito compatível. O Léo falou muito tempo de Golden Axe. Os moleques vão reconhecer Golden Axe porque jogou no emulador de Mega Drive. Sim. Os mais velhos que não tinham acesso a fliperama jogaram no Mega Drive. E nós, velhos e mais velhos ainda, jogamos Golden Axe e Ace SWAT, por exemplo, no fliperama. Então, e tem uma diferença de gráfico, cara. Tem uma diferença de gráfico enorme, cara. Quando os jogos eram transcritos do arcade pro videogame, a diferença era absurda. O Street Fighter dava agonia ouvir o som do videogame e o som do fliperama. Era muito mais cristalino. Os personagens eram maiores na tela, ocupavam espaço maior na tela. Gente, Mortal Kombat de videogame era uma tristeza. A versão do Super Nintendo dava vontade de morrer com aquele jogo. Se socava o cara, saía farinha da boca dele. Caralho, cadê o sangue, porra? Eu quero morrer! Verdade, eu quero... Eu lembro de história ótima de fliperama. Eu morava perto do Carlos, né? E aí meus pais compraram um apartamento um pouco mais distante. Não era tão distante não, dá uns 3 quilômetros aí da casa deles. Meus pais ainda moram lá, até hoje, em Brasília. E eu chamava ele pra ir lá em casa jogar videogame e ele não ia, né? Gordo, sair de casa, andar no sol de Brasília, aquele calor. Nessa época ele não tinha carro. Aí abri o fliperama do cara lá da minha casa e tinha Marvel vs Capcom. Dava pra jogar com o Venom. Eu liguei pra ele, Carlos, aqui tem Marvel vs Capcom. Ele se teleportou pro meu lado, de repente tava lá um gordinho ofegante suave. Vamos lá. É sério, foi desse jeito. Ele falou, fliperama aqui do lado de casa recebeu o Marvel vs Capcom. Eu falei, o que, Álvaro? O Marvel vs Capcom dá pra jogar com o Venom e o Mega Man no mesmo time. Sem sacanagem. Eu estava lá, acho que em 10 minutos. 3 km em 10 minutos, que pra qualquer sedentário gordo, cara, teleporte, cara. Cara, teleporte completo, assim. Você ficou em 4 patas e eu correndo igual o cachorro, com a língua balançando. Desse jeito. Foi quando eu descobri que tinha o primeiro jogo do X-Men de luta no shopping aqui. Que eu nunca ia no shopping. Não gosto de shopping. Deu uma entrada no arcade dele uma vez, eu olho assim. Como? X-Men? Porrada. Aí o Ciclopes dava o especial e a tela toda era ocupada. Aí você falava... De repente você vê... Como é? Colossus? Colossus em movimento, né? Porque o Colossus... Então, acho que o Colossus não tinha aparecido nem direito no desenho, né, cara? Eu acho que eu tinha pirado tanto. A Psylocke tava gostosa, cara. Cara, só tinha Psylocke. Não, Psylocke, a Tempestade e a Espiral. Aqueles braços da Espiral pra um gangbang, meu amigo, era... Ó, crianças, gangbang é tipo Double Dragon, sabe? Vem uma gangue e dá no Double Dragon 2, que a gangue vem e dá bang, 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 atira na barriga da sua namorada. É isso. Cara, mas ó...
Ai, velho. Como é que eu fui explicar pros meus ouvintes? Ouvintes menor de idade, como diria o Dudu Salles, um beijo no seu coração. O legal é ver o Viváqua se rendendo ao politicamente correto, né? Não, isso que só tem velho aqui, né? Pode Pois falar. é, então. Pois é, eu sou a favor de encher a mão de merda e jogar no ventilador. Cara, Eu sou pior, sou a favor de encher o copinho de diarreia e passar no filtro do ar-condicionado. Um Baby Wipes tira completamente a merda do ventilador. Agora, merda molhada do filtro do ar-condicionado, nunca. Cara, e outra coisa, banheiro de fliperama, meu amigo, era pra mijar de olho fechado. É, cara. Banheiro de fliperama, você não mijava, não? Não, banheiro pra mim, fliperama era muro de fora, pô. não, mas Eu fiz isso, mas me expulsaram do shopping. Lá no Comic em Brasília, esse fliperama funciona até hoje. Esse banheiro não é lavado até hoje, está lá. Tá lá, né? O banheiro é que nem um livro, né? Já tem cultura. É pura bactéria o negócio. Não, mas cara, eu lembrei agora o que o Léo falou, né? Eu não sei porque me veio à cabeça o Yi-Er Kung Fu, velho, da Konami. Cara, como eu gostava daquele jogo, velho. Como eu gostava. Dois jogos que eram simplesinhos e que eram viciantes eram o Yi-Er Kung Fu da Konami e também anterior a esse o Kung Fu Fighter também, que era muito legal. Qual era? Qual dos dois é que tinha um molequinho com a calça rosa? Era o Yi-Er Kung Fu. Não, Nossa, o molequinho com calça rosa era o Kung Fu Fighter, né? Era com Que ele- joga demais. Que ele só dava soco e chute e aí juntava uma muvuca de um monte de nego em volta dele, grudunhava ele no meio e você tinha que ficar mexendo com o controle pra um lado pro outro pra meio que, tipo, desgrudar os caras de você, assim, e eles caíam de bloco, assim, assim no chão. Ah, caramba. Pô, outra imagem clássica da meu tempo de fliperama é Capitão Comando, você jogar com um ninja, partir o cara no meio. E depois que eu descobri que fazia a mesma coisa com a múmia, o cara apodrecia, cara. Não sei se você lembra. Verdade. O cara caía podre, eu falava assim, que jogo violento. Que lindo. Que lindo, quero mais. Aí saiu o Mortal Kombat, né? Acabou. Mortal Kombat, cara, depois que eu vi o Sub-Zero arrancar a cabeça de alguém com a coluna vertebral pendurada, que coisa maravilhosa, rapaz. Ali eu falei, videogame não é de criança, velho. Foi de macho. Fez Ah, época. Ó o silêncio. Vamos me obrigar a editar esse programa mesmo? Não, fez época. Né? Na época, quando saiu Mortal Kombat, foi, como eu já tinha falado, foi uma revolução, né? Foi a época do vício, onde o pessoal se especializava. Você passou a ter seleção de personagens, assim, com golpes infinitos, combinações foda pra caralho. E valia muito a pena você se especializar, né, em um personagem. Assim. E o cara ficava imbatível, praticamente, naquele personagem. O que eu achava legal foi a evolução, porque assim, você jogava com personagens que você achava mais legal. Então, por exemplo, tinha o clássico Sub-Zero e Scorpion, os dois ninjas. Mas, como o Léo falou, tinha o cara que pegava o Liu Kang e o cara descia a bolacha com o Liu Kang e você não entendia. De repente tinha um cara que jogava com a Sônia, que na sua cabeça você não pensava com o Kano. E aí com o Abracadabra do Raiden, cara. Cara, e o Goro? Eu tinha pesadelo com o Goro. Cara, o Goro foi pesado. O Goro dava medo, velho. O bicho daquele tamanho, ele já mostrava que ele não tinha humanidade nenhuma. Por ser daquele tamanho, usar uma tanguinha daquele socada daquele jeito, cara. Você é um monstro. O cara não tem humanidade não, nem vergonha. Não, cara, não... Gente, perguntar uma coisa pra vocês. Tinha um outro jogo, foi acho que o primeiro jogo de luta que eu joguei, e era de karatê, que você jogava com duas alavancas. Karate Champ, eu acho. Isso. Inclusive aparece no Bloodsport que o Van Parece Damme... o Grande Dragão Branco, né? Isso, cara, esse jogo. É isso mesmo, Karate Champ, duas alavancas. E se você botasse, o pessoal falava, não, se botar os dois pra baixo, você perde. Eu achava que era mentira, mas se botar dois pra baixo, você se rendia, e você perdia mesmo. Exato. E o fliperama original tinha todos os códigos, né, do que você fazia, chute, soco, não sei o quê. E no brasileiro não, o cara comprou a placa, encaixou na TV virada e foi. O que me intrigava naquele jogo lá, porque era um jogo extremamente técnico, cara. Porque assim, não era só você ficar mexendo os dois manches ali, não ia sair nada que presta. Tinha time, tinha a combinação certa pra você fazer na hora certa, sem contar o
bônus stage, que eu nunca tinha visto aqui no jogo também, que você tinha que parar um touro com um soco na testa, cara. Cara, eu não lembro disso. Mas eu não Você lembro não lembra? Eu não lembro, acho que eu só botava 2 pra baixo. Ô, licença, mudando um pouco a linha dos jogos, com o fliperama acontecia muitas coisas, sabe? Alguns de vocês já viram ou já se envolveram em alguma briga em fliperama? Eu já. Porque quem joga online hoje discute, xinga no fórum, mas não troca murro não. Naquele tempo trocava briga. Naquele tempo trocava. Eu não sei, eu vi uma foto do Ed Palhares e eu acho que ninguém mexia com ele, sabe? Não, mas assim, eu já fui menor, né? Eu não acredito nisso. Eu não tinha aquela barba também, né? Eu não acredito nisso também. Eu sempre andava com meus primos que eram mais velhos, então eu era mais novo, entendeu? Ah, então tu ia de gangue no fliperama, é isso. Não ia, porque meus primos falavam, você vai arranjar problema, você se vira, cara. Olha só. O legal é a gente também situar aqui o seguinte, que a gente é do fliperama, na época que o fliperama era um lugar que você ia primordialmente pra jogar fliperama, Isso. né? Chegou uma época agora, principalmente no meio dos anos 90 pra cá, que fliperama virou sinônimo de ponto de tráfico, Era isso que eu ia lugar falar. de reunir maloqueiro, né? E aí, velho, vamos lá bater uns flipper, mano, sabe? Era justificativa pro cara ir lá e, vender droga e tudo mais. A gente tá falando do fliperama, como diriam alguns amigos da podosfera, do fliperama moleque, do fliperama maroto, Fliperama de da época raiz. do fliperama de raiz, entendeu? Que você tinha toda a inocência de querer jogar aqueles jogos e não tinha esse negócio. Não era ainda considerado um lugar de periferia, um lugar, sei lá, de baixaria, mas tinha porrada por causa da disputa, tinha porrada por causa do jogo. Eu tô falando de porrada por causa do jogo, eu tô falando de porrada por causa do tráfico de droga, não. Isso aconteceu eu sei, muito tô falando, é só a gente situar pra esse pessoal que é mais jovem, porque pode ser que a grande maioria do pessoal de menos idade tenha a referência de fliperama como sendo um lugar de, sei lá, de entre aspas, um lugar já de contravenção, um lugar, entendeu? De submundo. E na nossa época não, era um lugar realmente de diversão. Mas... Exatamente, era um lugar de entretenimento só. Mas Léo, vale lembrar que nós somos da geração que a gente ia, por exemplo, pra faculdade pra aprender, sabe? Tem essa também. A gente é da geração que os professores iam pra faculdade pra ensinar. Também tem isso. E olha, eu digo isso falando que eu sou professor também. Então. Tô valendo nada no mercado atual. Mas cara... E tinha as porradas naturais do jogo que o nego... Tinha sempre aqueles caras, isso também era foda, que tinha um macetinho, né? Então tinha muito jogo, principalmente jogo de luta, que geralmente é o que dava as disputas, né? Porque jogo cooperativo, né? Tinha poucos jogos cooperativos, assim. Você jogava você e o cara pra realizar uma missão. Geralmente eram jogos, quando era de 2, a gente fala, eram jogos de um contra o outro. E aí sempre tinha aquele cara que pegava um personagem e tinha um macetinho, né? Então ele pegava aquele macetinho de ficar, como no caso, sei lá, do Street Fighter, por exemplo, o chutinho da Chun-Li, que o cara ficava dando pirueta, chute, e ficava só fazendo aquilo ali pra ganhar, entendeu? Então isso dava muita sacanagem. Porque o cara acabava monopolizando a máquina o dia inteiro, né? É o que os mais novos, talvez não tão mais novos, né, reconhecem como o Ed, o capoeirista do Tekken, cara. Não, meu Deus do céu, cara. Não faz isso. Cara, o dia que o videogame de luta ficou mais popular ainda e mais chato ainda. Ali foi de um absurdo. Não, o Ed você aprendia a jogar basicamente. Vai apertando os 2 botões de chute e pondo pros lados. Bem isso. Porque vai sair tudo. E é bonito você ver, porque eles fizeram de um jeito que é o primeiro jogo que você vê que os golpes eles vão se encaixando. Eles vão se encaixando. Isso é verdade. O Ed verdade. se encaixa muito bonito, cara. Porque ele vai fazendo certinho. Só que não tem defesa. Pelo menos no 3 não tinha defesa, cara. Era aquela sequência de chute que ele dava por baixo, depois por cima, do ponta cabeça, que se não levantava do chão. Isso. Por acaso uma das brigas de porrada mais feias que eu já vi foi por causa de uma partida de Tekken 3. Que eram uns moleques lá que estavam brigando, e aí tinha um menino jogando em fliperão, não sei porquê, ninguém entrava contra ele, né? Na verdade, eu sabia sim, mas quem entrou contra ele sabia. A pessoa que entrou contra ele pegou o Ed, ganhou dele, bateu nele, o moleque chorou, chegaram os 2 irmãos grandões dele e quebraram o moleque na porrada. Olha só. E você, cara,
Eu já saí muito puto do fliperama, mas é o que eu falei, o fliperama, ele tinha a vantagem que uma ficha te colocava em um jogo completamente diferente. Eu já perdi, como as coisas eram difíceis de chegar aqui, o mesmo fliperama que tinha o Street Fighter 2, tinha o Ghosts in Ghost e o Rally X, porque os caras não iam se desfazer da máquina, era uma tomada a mais, era naquela época que não se fazia economia de energia, gasolina não entrava no orçamento da casa, essas coisas, né? Então, cara, você perdia no Street Fighter, ficava puto, você virava e... ia cuspir fumacinha nos carros, sabe? Mas o oposto eu não me lembro de ter acontecido. Você tá jogando um beat'em up. Quantas vezes eu não joguei Cadillacs e Dinossauro, Capitão Comando sozinho? Nunca alguém chegou e falou, mano, vamos salvar essa cidade juntos? E entrava no Final Fight comigo. Mano, os dinossauros precisam de nós, mano. Vamos lá. Dinossauro esperança, sabe? Se eu estivesse jogando e alguém chegasse dizendo essa frase pra mim, eu dizia, salva aí, falou aí, a mais e fora, cara. Que isso? Você não é a favor do Dinossauro Esperança, Álvaro? Não, eu sou, quando colocou eu lá no fliperama jogando uma aí, mano, vamos salvar esse dinossauro aí. Vamos salvar. Mas essa cidade mas foi... vai ser demais. Foi uma época muito, muito legal, assim, pode até estar parecendo um papo de velho, aquele romantismo, aquela coisa toda, mas realmente, cara, é uma coisa que hoje em dia só quem viveu que tem isso na memória, né? A tecnologia hoje já se desenvolveu de tal maneira que a gente não vai mais poder, sei lá, acho difícil que apareça alguma coisa assim que hoje cause esse tipo de sensação, assim, que a gente teve naquela época. Quem viveu, né, cara? Muito foda. Cara, é comparável. Você tem noção que nós podíamos num domingo, olha que sensacional, num domingo a gente podia passar o dia inteiro jogando fliperama e à noite tinha Trapalhões na TV, cara. Cara, chega a ser absurdo. Você podia acordar o dia vendo Senna ganhando uma corrida, jogar fliperama a tarde inteira, rir com o Faustão engraçado e ainda ver um Trapalhões no fim da noite. Cara, você sabe que tudo que eu tô falando aqui parece ficção científica pras pessoas que estão ouvindo, porque metade já morreu e a outra metade não é o que é, sabe? Que é tomando os Trapalhões do Faustão. É uma época que não volta mais, cara. Não tem como. Faustão não volta a ser engraçado, cara. Não volta. Faustão não volta a ser gordo. Caraca, ele é Fausto Silva, né, cara? Ele deixou de ser Faustão. Pô. Cara, eu não consigo mais ver. Eu liguei um dia pra ver domingo e... Eu não consigo ver ele assim, cara. Bizarro. Eu prefiro o imitador do Faustão do que o próprio Faustão. É brincadeira, meu. Ô, louco. Essa fera, olha aí. Vou jogar Space Invaders. Ô, louco, Space Invaders, meu. Brincadeira. Ó, Konami. Cara, eu acho que desde zumbis de pijama azul no Ghosts in Ghost a carros que peidam poeira, certas coisas, o prazer da descoberta de certas coisas não vão mudar, sabe? Muita gente vai descobrir ainda, mas muita gente vai ter acesso a informações anteriores. Você não vai por exemplo, é o que a gente tava falando, quanta gente não guardou o dinheiro do lanche pra jogar um fliperama. E aí, pegava 10 fichas e das 4 jogava em fliperamas novos, ou conseguia dinheiro pra comprar 10 fichas, normalmente jogava 1, 2, e aí ia experimentar os outros jogos, e não só o que você era fã. Cara, a surra que eu tomei do Ghosts in Ghost a primeira vez, daqueles zumbis ruivos de pijama azul, cara, eu fiquei furioso, porque eu não sabia o que fazer, eu olhava se eu tomava surra atrás de surra, eu não jogava, e toda vez que eu via, tinha sempre um cara jogando e ele era bom, e eu não entendia como é que ele conseguia ser bom, e eu não. E aí eu jogava o Rally X, que eu era bonzinho, mas eu sempre ficava nervoso, e eu era baixinho na época, então eu não conseguia ver a tela que mostrava, que na verdade mostrava que lá no canto tinha um mapa onde estavam os carrinhos que estariam me seguindo, né? Você tinha que pegar as bandeirinhas, e aí tinha, cara, o Double Dragon. Porra, quando você morria no Double Dragon na hora que você não conseguia pular pra subir o lance de caixas, e você morria, cara, acabava sua ficha. Era impossível chegar na segunda fase, você chegava, primeiro lance de caixa, você pulava errado, você caía morto. Você caía, morria. Esse game over sempre vai ter um retry hoje em dia, sabe? Não vai ser true, forever true, sabe? Também hoje os jogos são feitos para que você curta a história e termine, né? Os jogos hoje têm uma história elaborada que vai se desenvolvendo, então é necessário, para que aquele jogo faça sucesso, é necessário que você termine. Antigamente o sucesso do jogo era quando você se explodia, cara, quando você perdia, era o sucesso. O negócio era ter que pagar dinheiro. Essas máquinas aí, principalmente as da Neo Geo, elas tinham setagem de dificuldade no sistema.
no sistema. E a setagem básica dela era acho que nível 4 já. Que era o famoso, você não vai passar da terceira luta. Pois é, verdade. E era feito pra você jogar a exaustão isso. E você viu os viciados, mas era ali que isso era no mínimo curioso, né? Porque o que acontecia? Você olhava aquilo, você via aquilo e você começava a ver as pessoas ficando boas nos jogos. Não era que nem o Rally X às vezes era sorte, o Pitfall era timing, mas o timing você também pegava com habilidade, o Ghost in Ghost era habilidade, então você via que as pessoas estavam melhorando nos jogos. Por isso que surge o termo do hardcore, saca? É impressionante hoje, eu sacanei falando Angry Birds, mas pra mim o Angry Birds é um jogo de fliperama, cara, porque você pode ser o casual, que vai lá e joga uns passarinhos ali, que no fliperama, se você não conseguisse passar da terceira fase com 2 estrelas, ia dar game over, ou você pode ser hardcore e ficar só quando essas porra desses porcos todos morrerem que eu vou pra próxima fase. Você dita o seu hardcore que o aparelho tá na sua mão. Já no jogo é como o Álvaro falou. Pô, se eu não passar eu não vejo a história. Que diabos tá acontecendo aqui? Sabe? Faz falta, é inegável que a gente curte o hoje e o ontem, claro, mas o feeling, o cheiro de suor, derrota, vexame. É o famoso, assim, onde eu ia jogar, onde eu mais joguei, que era no shopping, o fliperama ele era fechado, a porta era fechada, para o barulho não vazar pra praça de alimentação. Isso em 1989, 90. A hora que você entrava dentro do lugar, você tinha uma sobrecarga sensorial que só criança suportava aqui. Cara, essa frase foi incrível. Cara, essa sobrecarga sensorial que só criança aguenta. Isso é a maior verdade. Você brilhava o olho e você entendia tudo. Você sabia onde estavam as máquinas pelo som. Seu pai entrava junto e falava assim, pelo amor de Deus, eu não vou ficar aqui. Você entrava, você sabia onde estava a máquina, você sabia quem estava um cara conhecido, você sabia quem estava jogando bem, você sabia tudo ali. E isso você não tem mais hoje, cara. É muito difícil, você não vai ter mais, cara. Eu vou fazer uma pergunta aqui que é muito de gamer antigo. Quem aqui sente quando tem na casa uma TV de tubo ligada? Eu sinto. Eu tenho no meu quarto. Cara, você sente assim, você sente aquela coisa, sabe? Tem um certo ramo, que eles falam, tipo, esse é o ramo. Isso, do zumbi. Fica no fundinho. Isso, se algum de vocês ouvintes identificou essa coisa, imagina isso com o som, o cheiro e o barulho da alavanca. Você sabia que o cara tava punhetando um elevator action, o cara tava fazendo como é que é o jogo, como é que é a cambota, como é que é? Como é que é? O Léo, a bundada do elevator action, elevator action, velho. Da bundadinha. Qual era o nome? Tonheira. O cara, você ouvia que o cara tava dando a tonheira porque o cara pulava e fazia tá, que ele ia pra um lado pro outro pro cara virar em cima. Você sabia pelo peso que a galera tava... Não, ele tinha um barulho, tururim. Eu sabia, daí que veio o nome tonheira, é do som do pulo, né? Era tururim. Muito bom, velho. O cara dava um pulo, fazia barulho, tururim. Muito bom, cara. Excelente. Eu não entendo como é que na época eles conseguiam trazer tantas máquinas aqui pro Brasil, porque isso foi antes do governo do Collor, e foi o Collor que abriu para começar a ter importação aqui em larga escala. Eles deviam ou trazer no contrabando, as máquinas entravam no Brasil, o console central da máquina, a placa-mãe da chip, o processador dela devia entrar no contrabando, ou então o cara do fliperama tinha que trazer aquilo ali pagando a quantidade de imposto absurda. Na verdade, o que acontecia muito era que a gente citou isso, acho que foi a hora que você deu a saidinha, mas acontecia muito do pessoal trazer a placa, e aí o pessoal montava aqui, botava a TV invertida, fazia a estrutura interna, entendeu? Então, na máquina original, como jogos como, por exemplo, Street Fighter, ou mais pra frente agora o Virtua Fighter, outros jogos assim, que tinham, mesmo Mortal Kombat, tinham combinações, pra cima, pra baixo, botões e tal. Nas máquinas originais, isso eu vi muito no Japão, você tinha no case, né, na montagem da máquina, você tinha os painéis, a máquina era toda pintada de acordo, identificada com como é que fala? O jogo, o elemento. A máquina era do jogo, não era um fliperama. A máquina era do jogo e ela tinha a tabelinha com os golpes. E aqui no Brasil, raramente você via isso. A máquina era geralmente genérica, era uma estrutura de compensado que era montada com um monitor invertido, uma TV invertida, que, enfim, geralmente a placa
placa vinha de fora e tinha toda uma indústria de montagem dessas máquinas aqui. Né? Então, a maioria acho que era clandestina. Né? Sim, era clandestino. E nessa época não havia preview, lançamento, sites na internet. Você não sabia que tal jogo ia ser lançado. Você simplesmente ia no fliperama e de repente surgiu aquele negócio na sua frente, um jogo Até novo. porque era um comércio, vamos dizer assim, totalmente sem regulamentação. O cara ia lá, abria, botava... Imagina que o mais próximo disso hoje seriam os... que é proibido, mas seriam os cassinos clandestinos que você... É verdade. Tem aquelas máquinas de jogo enfileiradas. O ambiente que mais se aproxima daquele ambiente seria esse, né? E seria realmente... Aquelas máquinas não podem ser montadas aqui dentro e nem podem ser trazidas de fora pra cá. Exatamente. No fliperama, na época, não era ilegal, vamos dizer assim, porque não existia uma regulamentação pra isso. Era tudo muito novo. Né? Até que depois, aos poucos, a coisa foi acontecendo, tanto é que hoje você vai aí, aonde ainda existe fliperama hoje, que são os Playlands aí da vida e tal, e as máquinas são todas máquinas originais, então, naturalmente já tem mais de uma década, quase duas, já tem toda uma regulamentação e uma indústria por trás. Mas na época não, na época era de acordo com a demanda nossa mesmo. A gente pedia coisa nova e vinha coisa nova. E é isso que você falou, você sabia quando chegava uma máquina nova no flipper, era a grande notícia do dia. Era a novidade. Eu conheci um cara que ele ainda faz fliperama. Ele hoje em dia ele programa no fliperama, sabe? Ele foi o cara que transformou o Xbox One numa máquina de OutRun, que a nova versão do OutRun só saiu para Xbox One e para Play 2 depois de um tempo, mas ele saiu primeiro para Xbox One. Ele montou um fliperama com volante, com force feedback, com marcha, ele montou o fliperama. E ele, desde aquela época, eu perguntei para ele um dia desses, né? Eu falei, bicho, como é que era o negócio do fliperama? Ele falou, a gente comprava a placa e montava. Aí eu falava, montava, vinha tudo? Ele, não, a gente montava. Tinha um serralheiro amigo meu que começou a fazer os moldes, tanto que as minhas máquinas eram mais bonitas, porque eu fazia as coisas, eu tentava trazer, o amigo meu ia viajar, eu mandava ele tentar comprar coisa dos golpes pra colar adesivo. Quando começou a ter internet, eu baixava da internet, essas coisas. Aí eu falei, mas e as TVs? Ele fala, eu usava CCE. Aí eu falava, mas CCE, cara, CCE caiu o botão, CCE o controle parava de funcionar. Ele, não, eu só precisava do tubo. O cara economizava numa coisa, o cara jogava os tubão de CCE lá e fazia os fliperamas, sabe? Era incrível. Hoje em dia eu chego numa vergonha que, se puder, vai estar aí no post uma foto de você chegar numa Playland e ter um Xbox 360 preso dentro de um box de acrílico. Ele tá preso ali. Ele não aqui em Campinas tem isso, cara. E com 2 controles pra você jogar Street Fighter 4, que não dá pra jogar naqueles controles, ou Mortal Kombat vs DC, que ninguém quer jogar. Hoje você vai aqui, pelo menos aqui em São Paulo, você vai naquelas, como é que fala? Salões de recepção infantil, né? Onde você aluga pra aniversário e tudo mais. E geralmente tem a seção dos jogos, né? Então você tem uma mesa daquele joguinho de disco, que tem o arzinho que sai pela mesa, aquele disco... O air hockey, né? Que é aquele hockey de mesa que desliza. O dói você ombro. Tem máquinas de fliperama e tal, e inevitavelmente você tem 1 ou 2 TVs grandonas de LCD com um Xbox e com Kinect ali pro pessoal poder jogar. Então, hoje é inevitável, principalmente no interior, onde é mais difícil, até, né, poder aquisitivo do pessoal é mais raro de ter mesmo. Você tem isso, o cara vai lá, compra e fatura uma grana, e é um negócio que também não tem regulamentação nenhuma. Eu já cheguei a ver em um shopping aqui de São Paulo, fliperama do Rock Band. Eles colocaram uma Play 3 no Xbox, com uma guitarrinha no pedestal, uma bateria do lado e um microfone. E que, se você for seguir a lei ao pé da letra, a risca, é proibido. É proibido. Você não pode comercializar. Os jogos, eles são... o direito de uso é do usuário final. Você não pode comercializar o uso disso. Você não pode terceirizar, né, alugar esse negócio. Por lei, você não pode, cobrar R$50 pra emprestar seu videogame pro cara usar numa festa, saca? Assim, que o cara vai cobrar ingresso na festa. Não pode. Mas, assim, eu acho legal que o videogame tá chegando mais próximo da realidade. O box é cada vez mais real. Ou até a ficção tem uma pegada mais realista. O Rock Band, você tem uma banda completa, mas, cara, no final das contas, tudo que eu queria era poder soltar fumaça com o meu carro e fazer os outros ficar pra trás. Mas é isso mesmo. Com um botão só, né, cara? Com um botão, a buzina. Excelente.